Você teria coragem de ser jogado em uma cova cheia de leões famintos só por se recusar a parar de orar? Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Uma trama de inveja, traição e fé inabalável. Um homem fiel a Deus até o fim enfrentou a morte de frente sem hesitar. Ele não tinha armas, não tinha aliados, não tinha saída, mas tinha algo que ninguém podia ver. E o que aconteceu naquela noite deixou até o rei sem palavras. O que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você entende sobre coragem e confiança. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu dentro daquela cova vai te arrepiar. Essa é a história de Daniel na cova dos leões. E o que vem a seguir é simplesmente inesquecível. Bem-vindos, amigos. Preparem-se para serem transportados para a antiga Babilônia, um lugar de reis poderosos, intrigas palacianas e, acima de tudo, fé inabalável. Nossa história de hoje é sobre Daniel, um homem justo e temente a Deus, que enfrentou um desafio que testaria sua coragem e sua crença até o limite: a Cova dos Leões. Daniel era um hebreu exilado, levado para a Babilônia após a conquista de Jerusalém. Dotado de grande sabedoria e um espírito excelente, ele rapidamente ascendeu na corte do rei Dário, o Medo. Sua honestidade, inteligência e capacidade de interpretar sonhos o tornaram um conselheiro valioso, amado pelo rei. Dário, impressionado com a integridade de Daniel, planejava elevá-lo a uma posição ainda mais alta, acima de todos os outros líderes do reino. Esse favoritismo, porém, despertou a inveja e o ódio de outros oficiais da corte. Consumidos pela ambição e pelo desejo de derrubar Daniel, eles tramaram um plano traiçoeiro. Os conspiradores sabiam que Daniel era um homem de oração, que dedicava tempo todos os dias para se comunicar com seu Deus. Eles então bolaram uma lei astuta, sabendo que Daniel jamais a quebraria. Apresentaram a Dário um decreto real que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, vaidoso e lisonjeado, assinou o decreto sem perceber a armadilha. Daniel, ao saber do decreto, não hesitou. Ele sabia que a lealdade a Deus era sua prioridade. Como sempre, ele abriu as janelas de seu quarto em direção a Jerusalém e 3 vezes ao dia ajoelhou-se para orar e dar graças a seu Deus. Os conspiradores, espreitando, testemunharam Daniel orando. Com alegria mal disfarçada, correram até o rei Dário denunciando-o. Ó rei Dário, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, nem ao decreto que assinaste. Ele ora a seu Deus 3 vezes por dia. O rei Dário, ao ouvir a acusação, ficou profundamente perturbado. Ele amava Daniel e percebeu a trama contra ele. Tentou desesperadamente encontrar uma maneira de livrá-lo da punição. Mas a lei dos medos e persas era irrevogável. Com o coração pesado, Dário foi forçado a ceder à lei. Ele sabia que não podia desfazer o decreto que ele mesmo havia assinado. Daniel foi levado à cova dos leões, um buraco profundo e escuro, habitado por animais famintos. Com lágrimas nos olhos, Dário disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Uma pedra enorme foi rolada sobre a entrada da cova e selada com o selo real, para que ninguém pudesse alterar o destino de Daniel. Dário voltou ao palácio, atormentado pela culpa e pela preocupação. Ele passou a noite em jejum, sem conseguir dormir, consumido pela angústia. A noite passou lentamente para Dário. Ele não conseguiu encontrar paz em seu sono. Sua mente estava cheia de imagens de Daniel na cova dos leões, indefeso e sozinho. Ele se perguntava se o Deus de Daniel realmente o salvaria. Ao amanhecer, Dário correu para a cova dos leões. Com voz trêmula gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Para o espanto e alívio de Dário, uma voz respondeu de dentro da cova:
Ó Rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Dário, transbordando de alegria, ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Para a surpresa de todos, Daniel saiu ileso. Os leões, milagrosamente, não o haviam tocado. O rei, então, ordenou que os homens que haviam conspirado contra Daniel fossem lançados na cova dos leões, juntamente com suas famílias. E ao contrário de Daniel, os leões os despedaçaram, antes mesmo que chegassem ao fundo da cova. Dário, impactado pelo poder do Deus de Daniel, proclamou um decreto em todo o seu reino. Em todo o meu reino, todos devem temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, o seu domínio nunca terá fim. Ele livra e salva, ele realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel das garras dos leões. E assim, Daniel continuou a prosperar no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Sua fé inabalável o salvou da morte e o elevou a uma posição de grande honra. A história de Daniel na cova dos leões é uma poderosa mensagem de esperança, coragem e a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Uma lembrança de que a fé, quando verdadeira, pode mover montanhas e até mesmo acalmar a fúria dos leões. E assim termina mais uma história que não é apenas um registro antigo, mas um grito eterno de coragem, fé e fidelidade. Daniel não desafiou leões por arrogância, mas por devoção. Ele não se calou diante da pressão, não se escondeu da ameaça e não abriu mão da sua comunhão com Deus, nem por um rei, nem por uma lei, nem pela própria vida. Talvez hoje você não esteja diante de uma cova literal, mas esteja cercado por desafios que rugem, por problemas que ameaçam devorar sua esperança, por vozes que tentam calar sua fé. A história de Daniel nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, existe um Deus que observa, protege e age no tempo certo. Mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando as chances são mínimas, Deus ainda envia seus anjos. A pergunta que fica é: e você? Vai ceder ao medo ou se manter firme como Daniel? Se essa história falou com você, deixe nos comentários. Eu escolho permanecer fiel. Inscreva-se para mais histórias como essa e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de fé e coragem hoje. Até o próximo episódio. E lembre-se, a fé não é ausência de medo, é decisão de confiar, mesmo na cova dos leões.